e um vírus letal destrói a Terra e cria um cenário pós-apocalíptico. Os poucos sobreviventes se dividem em duas facções. Uma democrática, que é liderada pela mãe Abigail, que é uma senhora de 108 anos, e o outro extremo é marcado pela brutalidade de Handel, que é dono de poderes inexplicáveis. E sendo assim, uma batalha entre o bem e o mal se inicia e vai determinar o futuro da humanidade. Olá, nerds de todo o multiverso! Eu sou Igor de Mello e essa é a sinopse da série The Stand, que é conhecida no Brasil como A Dança da Morte, porque eu não sei. E essa história é baseada num livro do autor Stephen King. E se você gosta de assuntos como pandemia, mundo pós-apocalíptico e essas coisas, essa série é uma ótima pedida. E aí no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês The Stand sem spoilers, falar um pouco da história, quem tá nela, enfim. E depois, lá para metade do vídeo, eu vou falar as diferenças entre o livro e a série, aí sim com spoilers. Mas não se preocupe que no momento que eu for começar os spoilers, eu aviso. Tá legal? E bom, o livro The Stand é uma obra muito aclamada do autor Stephen King. E explicando melhor, nessa trama, 90% da população mundial foi exterminada devido à contaminação por um vírus sintético. E aí as pessoas que não foram afetadas se dividem em dois grupos, que é liderado pela anciã e o outro pelo maligno. Nessa história dá para perceber claramente o simbolismo de ambos os personagens. E aí aos poucos, os outros sobreviventes escolhem qual caminho eles preferem seguir e iniciam a batalha de proporções bíblicas. E essa catástrofe biológica que serve como pano de fundo da história abre espaço para uma guerra religiosa e diversos temas surgem ao longo dos episódios para costurar essa trama. E essa versão da série foi criada por Josh Boone e Benjamin Cavell. E no elenco a gente tem nomes como o nosso eterno ciclope James Marsden, a avó da Tasha, a Whoopi Goldberg, o terror do Havaí, o Ezra Miller, que é figura carimbada aqui nesse canal. Passamos o ano de 2022 inteiro falando dele. Vou até deixar a playlist aqui falando das merdas que o Ezra Miller fez. E mais tarde, com spoilers, eu vou falar sobre o episódio que o Ezra Miller faz, que é tão bizarro quanto ele na vida real. Mas continuando, tem também o terror do Johnny Depp, a Amber Heard está no elenco desse filme. E por fim, o Tarzan, o Alexander Skarsgård, também está nesse elenco. Inclusive, eu tenho uma teoria de que o apocalipse dessa série não foi nem o vírus que causou, e sim o fato deles terem juntado o Ezra Miller e a Amber Heard no mesmo elenco. Aí deu no que deu, o fim do mundo. Não vamos perder o foco aqui, vamos continuar. Como eu disse, a The Stand é baseado no romance anônimo de Stephen King, que foi lançado em 1978. Aí o primeiro episódio se inicia com a narração em off sobre uma plantação em uma fazenda no Colorado. E já fica claro naquele momento que eles vão brincar um pouco com o conceito de indas e vidas da cronologia. E o recurso é utilizado não só para mostrar como os sobreviventes viviam antes da catástrofe, mas também está lá para exibir a evolução de cada um deles, seja nos primeiros dias pós-pandêmicos ou no alvorecer da nova sociedade, digamos assim. E aqui a história reúne vários gêneros, como ficção científica, espiritualidade, realismo mágico, tudo em uma só narrativa, porque essa tal supergripe foi acidentalmente liberada de um centro ultra secreto de guerra biológica do governo. E aí quase toda a população dos Estados Unidos foi morta em cerca de 2 semanas. Uma vibe meio The Last of Us. E aí os sobreviventes estão isolados. E os sobreviventes que estão isolados estão bem confusos, porque eles não só conseguiram sobreviver ao vírus, mas também começam a ter sonhos sobre uma senhora chamada Abigail Fremantley. E também tem sonhos com o tal mago demoníaco Randall Flagg. E aí, à medida que os sobreviventes começam a se agrupar, eles são atraídos para uma das duas figuras, ou a senhora ou o rapaz. Então começa aquela questão da divisão humana causada pelo medo, violência e até a fé, dividindo o que restou dessa civilização. Então, existem vários mistérios para The Stand lidar. Tipo, o que é a misteriosa doença e como as pessoas estão tendo as tais visões. Então, ao longo de 10 episódios, acontece uma batalha do bem contra o mal. Então, heróis improváveis surgem nessa terra de ninguém para tentar garantir a sobrevivência dos que ficaram e um possível futuro para a humanidade. Então, galera, eu fiz uma espécie de resumão rápido aqui de algumas coisas que vocês precisam saber antes de assistir The Stand. E agora, quem ainda não assistiu a série, cuidado, porque eu vou começar a falar com spoilers. Mas calma, se você for sair desse vídeo, não esquece de deixar ele guardado para
assistir depois que você vê a série, tá legal? E agora vamos lá falar um pouco das diferenças do livro para a série, porque sim, tem diferenças que são cruciais, digamos assim. Quem leu o livro e assistiu a série já deve ter percebido. Assim, por ser uma adaptação e para se diferenciar, The Stand se usa de flashbacks em seu primeiro episódio para mostrar vislumbres do surto de contágio. E eles também simplificam vários arcos importantes dos personagens para conseguir ficar mais dinâmico as coisas. Como, por exemplo, o Capitão Trips, no livro, é desencadeado quando a base militar que desenvolve o vírus faz um guarda fugir da instalação para se reunir com sua esposa e filho pequeno. E aí, em vez de morrer dentro dos protocolos de bloqueio, Flag vira uma espécie de líder no meio do caos e lidera o seu próprio culto em Las Vegas. E aí, no episódio de abertura, o Flag não é apenas visto antes que o contágio se espalhe pelo mundo, mas também desempenha um papel direto em causá-lo, porque enquanto o protocolo de bloqueio varre toda a base militar, o Flag silenciosamente mantém a porta aberta para permitir que o guarda escape da instalação para voltar para sua família. E aí a família acaba sem querer espalhando o vírus por todo o país. E aí que a merda começa a acontecer. E agora, como eu disse, ia ter uma parte do vídeo que a gente ia dedicar para ele, o Ezra Miller, que nessa série interpreta ele mesmo. A única coisa que mudou foi a caracterização, porque de resto, que é o seguinte, o Ezra Miller nessa história interpreta um dos personagens mais bizarros do livro The Stand. E na série, claro, essa bizarrice foi trazida à tona com o melhor ator possível para interpretar esse tipo de personagem, que é o Trash Can Man, que é um piromaníaco que patologicamente incendeia tudo que pode pela frente. E aí ele é convocado pelo Flag para se juntar a ele em Las Vegas. E aí no livro, o Trash é transportado para a cidade por um psicopata conhecido como The Kid. Isso até antes do Flag matar a escolta e encarregar Trash de obter armamento para suas forças. Mas na série, eles deram uma simplificada nessa trama toda. E o Trash simplesmente chega a Las Vegas por vontade própria após receber as visões de Flag. E ambas as interações da série e do livro têm essa missão do Trash conseguir a ogiva nuclear. Então, é mais ou menos esse o papel que o Ezra Miller desempenha nessa série. Tem mais coisa e tal, mas senão vamos ficar o vídeo todo falando só dele. E agora, continuando, outro personagem que tem algumas mudanças em relação ao livro nessa série é o personagem feito pelo James Marsden, que é o Stu. E ele tem uma vibe meio Ellie do The Last of Us, porque a sua história de fundo é que ele é mantido num laboratório como um ratinho de teste, digamos assim, porque ele tem uma imunidade à gripe e os militares estudam ele para tentar conseguir uma vacina. E aí a versão do James Marsden é diferente da do livro, porque no livro ele é mais medroso e tal. E aqui ele se submete a esses exames e testes para honrar a sua falecida esposa, que era enfermeira, porque ela gostaria que ele fizesse isso, porque o sangue dele pode ser a chave para salvar o mundo. E aí tem umas cenas muito legais dele, que ele tem interações com médicos e capitães do exército, inclusive um general chamado Starkey, não é Stark. E esse general é feito pelo grande J.K. Simmons, que faz uma aparição surpresa na série. Só que é claro que os militares têm algum plano maior ali, então o Stu tá tentando ajudar, mas ao mesmo tempo ele tá procurando formas de escapar e tudo. Ele é uma espécie de infiltrado ali dentro, então é uma trama muito legal. E assim, para finalizar o vídeo, a principal mudança que foi feita nessa série foi a pedido do próprio autor Stephen King, porque ele queria expandir na série a história da Franny Goldsmith, que é algo que ele não conseguiu fazer no livro. Então ele quis basicamente corrigir algo que ele achou que estava errado quando ele fez lá o livro em 1978. Porque ele sempre foi incomodado com essa história, que é o seguinte: ele sempre achou que ela não conseguiu ter o destaque merecido, porque no livro, quando os personagens foram dar o depoimento lá, ela estava grávida de 7 meses e não ia conseguir atravessar as montanhas rochosas para chegar a Las Vegas com eles. Então, o Steve sempre considerou ela como uma das verdadeiras protagonistas do livro, só que ela nunca conseguiu assumir essa posição porque a trama e a condição que ela estava no momento não permitia isso. E aí na série foi a tentativa dele de dar a Franny o seu destaque merecido e corrigir isso. Tanto que o próprio Stephen King escreveu o episódio final para poder fazer essas adições na Franny e fazer o que ele não conseguiu fazer no livro. E foram as adições muito bem-vindas, na minha opinião. E assim, The Stand não é a série mais perfeita do mundo, mas eu acho que funcionou em alguns pontos. Claro que, por ser uma adaptação do livro, sempre eles vão ter que enxutar mais algumas coisas para conseguir caber dentro daqueles episódios.
Então, às vezes, eles tomam as decisões que não vai agradar todo mundo, mas é assim que funciona em toda a adaptação. E para mim foi uma ótima série e o elenco estava espetacular. E assim, eu tentei pegar as principais mudanças de Taste End que eu notei ao longo da série, mas não teria como eu falar tudo em um só vídeo, porque são muitas. Então eu tentei pegar as principais. Mas agora eu quero que vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam da série Taste End. Enquanto isso, está aparecendo playlists antigas aqui no canal com dicas de outras séries de diversos gêneros para vocês conferirem, tá legal? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!